Hoje vamos falar de Srila Prabhupada. Ah, sábado, 4 dias atrás, houve um festival de Prabhupada em Los Angeles e dei uma conferência nesse festival. Eu gostaria de outra vez explicar alguns pontos que eu expliquei nessa ocasião. Ah, sobre Srila Prabhupada e o que podemos aprender de Prabhupada e sobre Prabhupada. Ah, e são pontos que talvez vocês já ouviram, ou histórias que já ouviram, ah, mas que podemos sempre repetir porque são tão importantes. Um primeiro ponto que já falamos antes é que cada membro da ISKCON, cada Vaishnava, todo devoto tem, possui a mesma oportunidade de conhecer Prabhupada, de desenvolver um relacionamento íntimo com Srila Prabhupada. Isso não depende de ser o discípulo iniciado diretamente por Srila Prabhupada. No caso, eu pessoalmente sou discípulo de Prabhupada. Fui iniciado por Srila Prabhupada no início do ano 70. Uh, porém, quando estudamos o que Prabhupada falava, o que declarava, o que escrevia, como Prabhupada se apresentava ao mundo, ao público, como se apresentava aos devotos, podemos ver claramente que, em primeiro lugar, Prabhupada se entendia a si mesmo como o fundador Acharya da ISKCON. Por exemplo, quando Prabhupada se apresentava a pessoas importantes, líderes culturais, líderes políticos, pessoas importantes, Prabhupada se apresentava como fundador, Acharya da ISKCON. Num sentido, Prabhupada dizia que ele queria que todos seus seguidores, todos seus discípulos fossem acharyas, porque a palavra acharya simplesmente significa uma pessoa, um devoto que dá um bom exemplo, que se comporta bem e que ensina não somente com suas palavras, mas também com sua vida, com seu exemplo. E obviamente Prabhupada queria que seus seguidores, seus discípulos dessem esse bom exemplo como Vaishnavas e que também ensinassem. Claro que Prabhupada queria isso, por isso ele disse que ele queria que todos seus discípulos fossem acharyas e seguidores, claro que as próximas gerações. Por outro lado, existe outro sentido, outra definição da palavra Acharya, que significa os grandes líderes da civilização védica. Como Prabhupada disse que toda a civilização védica está sendo guiada pelos grandes acharyas. Nesse sentido, neste momento, nesta fase histórica, Prabhupada é o grande acharya, o fundador acharya que estabeleceu as normas
as regras, a estrutura espiritual e administrativa, a linguagem da ISKCON, desta manifestação supremamente importante na Terra da missão de Gornitai. Eu lembro que quando um irmão espiritual de Prabhupada, Sridhara Swami, estava prestes a deixar o corpo, o GBC mandou um grupinho de 3, 4 devotos para cumprir com as normas Vaishnava, de pedir perdão por qualquer ofensa, num sentido, nos despedir de um Vaishnava mais velho. Eu fui membro desse grupo, talvez pelo fato que eu sempre mantinha uma boa, digamos, uma boa relação, bom relacionamento com os irmãos espirituais de Prabhupada, ao mesmo tempo que eu me mantinha bem firme na minha fidelidade à missão de Prabhupada. Mas, ao mesmo tempo, eu respeitava seus irmãos espirituais. E assim, quando fomos lá, Navadvip, ao ashram de Sridhar Swami, foi interessante que na conversa que tivemos, Sridhar Swami nos implorou, com lágrimas nos seus olhos, nos implorou que cuidássemos da ISKCON, porque, como ele disse, todos os outros grupos Gaudiya Vaishnava dependiam da ISKCON, que a ISKCON era e é a manifestação principal, mais importante da missão de Gornitai. E Srila Prabhupada é o fundador, Acharya, com A maiúscula, fundador Acharya dessa manifestação mais importante da missão de Sri Sri Gornitai. Agora, se fosse um fato, se fosse a verdade, de que eu, simplesmente por ser discípulo iniciado de Prabhupada, se fosse o fato que eu tivesse, digamos, um relacionamento automaticamente um relacionamento mais íntimo com Prabhupada, e isso levaria a uma conclusão absurda, que seria que com cada geração nova de Vaishnavas, que, por exemplo, os gurus originais depois de Prabhupada, os discípulos de Prabhupada, que são gurus, têm seus discípulos terão seus discípulos, e eles terão seus discípulos, cada geração ficaria cada vez mais afastado de Prabhupada. Assim que em 100 anos, 200 anos, teríamos um movimento, um ISKCON, muito longe de Prabhupada. Se intimidade com Prabhupada dependesse de proximidade física, seria o caso. Mas, obviamente, isso não é o caso. Mesmo Prabhupada sempre dizia que não pense que Arjuna teve a vantagem de falar diretamente com Krishna. Eu não tenho essa vantagem, assim que eu não posso ter aquela amizade com Krishna. Prabhupada disse que não. Intimidade com Krishna, amizade com Krishna não depende disso, porque Krishna está em toda parte. Assim mesmo, Prabhupada penetra este movimento como fundador Acharya, e meus discípulos
meus discípulos ou outros discípulos da sua geração, ou de outra geração, têm o mesmo relacionamento com Prabhupada como o fundador Acharya. Assim que a relação mais íntima com Prabhupada pertence àquele devoto que se entrega mais a Prabhupada, que se rende mais a Prabhupada. E claro que cada geração de Vaishnavas, para se aproximar de Prabhupada, para obter a misericórdia de Prabhupada, cada geração precisa executar seus deveres respectivos. Certos deveres ou dharmas são universais. Por exemplo, todo mundo canta ou deve cantar Hare Krishna. Todo mundo deve evitar a gratificação dos sentidos. Todo mundo deve ouvir Srimad Bhagavatam, tentar morar com Vaishnavas, etc. Porém, além ou a parte dos deveres universais dos Vaishnavas, existem deveres específicos, como, por exemplo, o dever de um marido, o dever de uma esposa, de um filho, de um pai ou mãe, o dever de um sannyasi, de um brahmacharini. Por exemplo, um discípulo meu terá um dever especial para comigo. Porém, o que eu quero dizer, cada devoto, em qualquer situação, qualquer varna, em qualquer ashram, em qualquer geração de Vaishnavas, todo Vaishnava cumprindo, executando seus deveres universais e também seus deveres específicos, terá o mesmo acesso a Srila Prabhupada como fundador Acharya. Por exemplo, um discípulo meu que executa seu dever comigo vai satisfazer Prabhupada, porque Prabhupada, obviamente, está querendo, Prabhupada deseja manter a etiqueta Vaishnava. Assim como, por exemplo, eu também, para satisfazer Prabhupada, eu tenho que executar meu dever para com meus discípulos, meus irmãos espirituais, as pessoas em geral. Por exemplo, se eu trato mal até um cidadão, digamos, frutivo, uma pessoa que nem seja devoto, mas se eu trato mal, obviamente Krishna não está satisfeito e Prabhupada não está satisfeito. Assim, cada pessoa, com tal que execute seus deveres universais e específicos, abre a porta a Prabhupada. E nesse momento, a intimidade com Prabhupada, de realmente conhecer Prabhupada, compreender Prabhupada, sentir a presença de Prabhupada, receber potência de Prabhupada, todo mundo tem a mesma oportunidade. E terá a mesma oportunidade sempre que exista esse movimento, em qualquer geração. O devoto que mais entende Prabhupada, que melhor entende Prabhupada, pode nascer, digamos, daqui 1000 anos. Quem sabe? Isso é um ponto. Saúde, força e vigor. Outro ponto sobre como devemos satisfazer Prabhupada. Prabhupada, muitas vezes, eu estive com Prabhupada, muitas vezes, em diferentes partes do mundo. E Prabhupada sempre estava, como dizer, aceso, sempre estava completamente ligado para sua missão, repousando, brincando, pregando, comendo,
caminhando, ele estava consciente de Krishna completamente e completamente ciente da sua missão. Quando Prabhupada brincava, ele brincava como um pregador que naturalmente para relaxar, para manter sempre, para se manter, digamos, descansado e para tirar um pouco da tensão de dirigir movimento internacional, ele brincava um pouco, mas sempre como serviço a Krishna, sempre, ele nunca esqueceu Krishna. Prabhupada, a vida de Prabhupada estava dedicada à missão de Sankirtan 100%. 100%. Prabhupada vivia, respirava sua missão. E Prabhupada nos implorava, nos pedia, nos implorava que o ajudássemos. E os devotos que se apresentaram para serviço, digamos, serviço dentro da missão, que se apresentaram a Prabhupada, eu estou pronto e vou entrar na missão, e vou ajudar o Senhor. São os devotos que chamaram a atenção de Prabhupada. E nisso, o Prabhupada se comportava, o Prabhupada mostrava exatamente a mesma atitude que Krishna descreve no final de Bhagavad Gita. Aqueles dois dos últimos versos de Bhagavad Gita, onde Krishna diz que Yaidam Paramam Guhyam Mad Bhaktesha Vidhasyati. Aqueles que explicarão no futuro, aqueles que explicarão aos devotados esta mensagem suprema. Bhaktin Mai Parang Kritva, tendo feito o serviço mais importante, o serviço devocional mais importante para mim, Mame Vaishati na Sankhya, sem dúvida, eles virão a mim. E eles não irão a nenhum outro lugar. Eles virão só a mim. Mameva Ishati na Sankhya. Daí Krishna diz, Nachatasman Manusheshu Kaschin me Priya Kritama. Ninguém além dessa pessoa é um devoto mais querido. Literalmente, ninguém além desse devoto é o mais querido. Bhavita nachame bhuyo anya priyataro bhuvi. Ninguém jamais será mais querido que esse devoto. E assim como Krishna fala isso tão claramente, que o devoto que prega, todos temos diferentes, como se diz, realidades humanas, diferentes necessidades, diferentes talentos, diferentes limites, diferentes situações. Mas, não obstante, cada devoto, dentro da sua realidade, pode se dedicar no coração e com a cabeça à missão de Srila Prabhupada. E fazendo isso, Prabhupada reage exatamente como Krishna. Assim como Krishna diz que o devoto que se dedica a essa missão é o mais querido, Prabhupada dizia o mesmo. Prabhupada, sendo o devoto puro de Krishna, sendo o representante transparente de Krishna, como podia dizer outra coisa? Porque não existe outra realidade além disso. Agora, outra pergunta será, qual será a essência de pregar? E a essência de pregar é muito simples.
você pode pregar com autenticidade aquilo que você faz. Quando você pede a outra pessoa que tome um passo para frente, um passo em direção a Krishna, seu pedido terá potência se você está tomando um passo para frente em direção a Krishna. Quer dizer, a consciência de Krishna não é simplesmente uma plataforma. Prabhupada usava muito a palavra plataforma, mas no sentido que já entrei no movimento Hare Krishna, eu já sou devoto, então eu posso pedir a todo mundo que seja devoto, porque eu já sou devoto. Em um sentido, sim. Mas em outro sentido, nós não podemos ficar estacionados. Não podemos ficar, digamos, inertes, porque estamos no caminho a Krishna. Prabhupada dizia que mesmo os 6 Goswamis de Vrindavan nunca disseram que já encontramos Krishna, já temos Krishna. Na famosa canção, os 6 Goswamis, Srinivasa Acharya diz que os 6 Goswamis andavam, corriam em todo canto de Brajapuri, na vila de Vrindavan, chorando, cadê, onde está Krishna, onde está Radhe? He Radhe Brajadevi Ke Lalite Hinanda Suno Kutaha. Onde está você? Assim que os 6 Goswamis, os devotos assim, mais avançados, buscavam Krishna. Buscavam Krishna. Isso para não falar de nós. Quanto nós devemos buscar Krishna. E temos que nos perguntar, como Prabhupada nos perguntava, se em nossa vida estamos realmente buscando Krishna ou simplesmente artificialmente contentes, pensando que já sou devoto. E se nós estamos avançando espiritualmente, podemos pedir com autenticidade, com direito a pedir. Podemos pedir aos outros que também tomem mais passos em direção a Krishna. Assim que um grupo de devotos que estão se movimentando em direção a Krishna constituem um movimento. O movimento só pode ser um grupo de pessoas que estão se movimentando individualmente, estão colaborando entre eles para que outras pessoas se movimentem em direção a Krishna. E Prabhupada vivia para isso. Isso era a vida de Prabhupada. Viajando, ele literalmente, num sentido não triste, mas pesado, Prabhupada deu sua vida. Com a idade que ele tinha, ele não podia viajar tanto. Ele não podia aceitar tanta ansiedade, tanta pressão assim, de cuidar de tantas pessoas, de sempre sacrificar seu conforto pessoal para que outras pessoas pudessem ter o conforto de conhecer Krishna. Assim que Prabhupada deu sua vida, mesmo atravessando o oceano no barco de Jaladuta. Prabhupada sofreu problemas médicos sérios. Assim que antes de registrar ISKCON, antes de criar ISKCON, ele já tinha problemas médicos. E em vez de simplesmente repousar, descansar, se cuidar, ele se dedicou cada vez mais a essa missão. Assim que, claro que Prabhupada não queria que nós sacrificássemos nossa saúde. Inclusive, ele queria que nós cuidássemos da sua saúde, mas Prabhupada
Prabhupada mesmo, uma pessoa tão completamente livre de egoísmo, de preguiça. Prabhupada sempre estava com um olho no relógio do clock. Prabhupada sempre está, porque ele sempre falava isso. Eu lembro que Prabhupada sempre dizia que eu já estou com idade, idoso, que como se diz, os avisos já chegaram para mim. Prabhupada falava assim, os avisos assim, que não posso ficar muito tempo nesse mundo, aqueles avisos já chegaram para mim. Assim que ele conscientemente se sacrificava, porque sempre estava com um olho no relógio. Quanto tempo mais tenho? Quase deixei este mundo no barco de Jaladuta. Não sei quanto tempo vou estar lá, eu preciso completar pelo menos esta fase da missão. Eu preciso completar o alicerce este grande prédio de Gornitai antes de sair deste mundo. Assim que nós temos que, como dizer, agir à altura. Claro que não podemos imitar Prabhupada, nem somos iguais a Prabhupada, mas podemos subir, podemos agir à altura do que ele esperava de nós. Isso sim. Chegar na altura de Prabhupada, isso é difícil nesta vida. Mas chegar na altura que ele queria da gente, disso não, a gente não pode fazer menos. E Prabhupada esperava que pessoas que recebessem tanto de Krishna através dele, pessoas que foram salvas, de um futuro horrível, de muito sofrimento. Ele esperava que só por bondade comum, quase só por boas maneiras, por ser uma pessoa decente, por ter um mínimo de gratidão, que as pessoas que recebessem essa grande misericórdia de Prabhupada tentassem fazer algo para esta missão. Que Prabhupada nem pedia um retorno, assim, nem pedia para ele. Ele pedia para o bem-estar das almas não salvas. Assim que, para ter um relacionamento forte com Prabhupada, para conhecer Prabhupada, o mínimo será de ser fiel à missão de Prabhupada. Prabhupada se dedicava especificamente à sua missão de ISKCON. Então, eu, como podemos dizer filho direto, espiritual, filho inicial de Prabhupada, como posso não servir a missão do meu pai? Felizmente, eu tive a boa fortuna de nascer numa família com bons pais. Eu aprendi coisas básicas, como de ser fiel à sua família. Que você não deixa sua família. E Prabhupada criou assim uma família espiritual e pedia esse mínimo de fidelidade, esse mínimo de bom senso, de ser fiel à sua família, uma vez que ele nos salvou. E como fundador Acharya, Acharya, Prabhupada é o pai espiritual de cada um de nós. Assim, Prabhupada esperava isso, fidelidade à família espiritual. E que cada um de nós, que todo mundo tentasse, dentro dos seus limites, dentro da sua realidade, mas que todo mundo tentasse, com muita sinceridade, de contribuir algo, de não pegar esse presente, essa misericórdia suprema de Prabhupada e levar para casa
sem dar nada em troca. Isso é... Que é isso? De levar algo de tanto valor sem ter o mínimo de decência, mínimo de bondade, de entender que eu preciso repagar, ou tentar repagar, fazer tudo o que eu posso para repagar esse presente supremo. Essa misericórdia, uma pessoa deu sua vida para me salvar. O que eu estou dando para ele? E assim, cada dia devemos nos perguntar se hoje eu estou progredindo, avançando, quando eu canto Hare Krishna. Quando eu... Todo dia devemos cantar Hare Krishna nos perguntando se hoje estou tomando pelo menos um passo para frente. Um passo para frente. Se hoje eu sou pelo menos um pouquinho mais avançado que ontem. E se você, com integridade, com honestidade, se você pode falar que sim, você terá direito e potência de pregar a consciência de Krishna. Assim que quando eu lembro assim, de Prabhupada, eu só posso lembrar dessa grande alma única que estava 100% dedicada à missão do Senhor Chaitanya, que deu tudo, sua vida, suas palavras, seu coração, deu tudo, 24 horas por dia, para salvar as almas condicionadas para o prazer de Krishna, o pai e a mãe das almas condicionadas. Krishna diz em Bhagavad Gita, Pitahamasya Jagato, sou o pai deste mundo, Mata, e a mãe também. Assim que essa mensagem que eu queria apresentar para sua consideração. Espero que todo mundo possa... espero que todos nós possamos progredir no caminho de amar a Prabhupada e servir sua missão. Jai Hare Krishna. Agora, não sei se vai chegar alguma pergunta por Skype. Vou esperar um momentinho. There's actually a little delay because they hear it a few seconds after I speak. So I have to see someone send questions in by Skype. Tá bom, perguntas. Uma pergunta do meu discípulo Mahavir, que recebeu esse nome em honra a meu irmão espiritual Mahavir. Jai Shri Acharyadeva, é correto afirmar que todos os devotos devem se esforçar para serem acharyas por ser imprescindível transmitir os ensinamentos de Srila Prabhupada através da veracidade gerada pela experiência própria, fugindo da mera teoria e assim poder ser um exemplo vivo e espontâneo destes ensinamentos para os outros. Sim. Isso é verdade, sim. Todos nós devemos tentar o mais possível, cada pessoa, o mais possível, dar um bom exemplo. Claro que sim. E você falou bem, foi bem colocado. Outro, Dhananjaya Das, Hare Krishna, Acharya, minhas respeitosas reverências. O senhor poderia falar sobre alguma instrução que Prabhupada lhe deu que marcou a sua vida? Sim. Assim como a primeira vez que Prabhupada... tem sol, né? Isso é minha refulgência pessoal ou sol? Eu acho que é o sol. A primeira vez que Prabhupada conheceu o seu guru, o guru deu essa instrução que marcou a vida de Prabhupada, de pregar em inglês, pregar para o mundo moderno. E a primeira carta que eu escrevi para Prabhupada, que foi realmente a primeira conversa com Prabhupada que eu tive, foi através de uma carta, correspondência. E eu pedi para Prabhupada se eu devia permanecer
na faculdade lá em Berkeley, ou sair. E Prabhupada disse que ele queria que eu ficasse. Ele disse, eu quero que você seja bem educado, ou que aprenda bem, para que você possa pregar a pessoas de educação, formação parecida. Então, essa instrução de pregar para pessoas inteligentes, de pessoas de educação, isso foi a primeira instrução de Prabhupada e realmente virou o tema da minha vida. Caramba! Sim, caramba, salvei a videoconferência. Essa vez não vou pisar na bola como a outra vez. Obrigado por me lembrar. Indra Puja e Gaura Sundara perguntam: sabemos o quanto Srila Prabhupada ficava triste e até chorava muitas vezes quando um devoto ia embora, um templo fechava. Prabhupada tinha sentimentos muito fortes, muito mais fortes que os nossos sentimentos, porque os sentimentos de amor de Prabhupada não estavam misturados com nenhum tipo de desejo pessoal. Então, seu amor era puro e muito intenso. E por isso devemos agir com cuidado. O que devemos fazer para evitar o fechamento de um templo? Mantê-lo aberto. Uma coisa bem prática. O Brasil foi abençoado com muitos grandes Vaishnavas. Existem muitos verdadeiros Vaishnavas admiráveis dentro do Brasil. E todo mundo trabalhando junto como time dá para manter os templos. Assim como, por exemplo, na seleção para o Copa do Mundo, dá para ver que às vezes um time, pode ser Brasil, pode ser outro time, que está cheio de craques, cheio de grandes jogadores, mas por não conseguir trabalhar como time, perdem. Assim que temos que trabalhar como um time. Qual o diagnóstico desta situação? Eu acho que sou muito positivo, acho que tudo é possível. Katyayani, que estamos no Novo Kula te assistindo. Ainda bem. Obrigado, Hare Krishna. Gostaríamos de saber se Srila Prabhupada lhe disse algo pessoalmente sobre o que ele esperava sobre suas comunidades. Sim, ele esperava que as suas comunidades fossem autênticas, a comunidade de pessoas boas, de Vaishnavas, que pensavam primeiro no prazer de Krishna, muito antes de pensar no seu próprio dever, que não brigavam por vaidade, por orgulho, por apego a poder, essas coisas absurdas e infantis. Ele queria comunidades de verdadeiros Vaishnavas, com qualidades Vaishnavas. Guru Sundar está aparecendo offline, está online para... Da mesma forma que o Senhor recebeu essa instrução de pregação para pessoas inteligentes seguir em vida acadêmica, o Senhor também concorda que devotos atualmente façam isso de acordo com sua natureza. Bom, eu não posso discordar porque a ordem de servir a Krishna segundo sua natureza vem diretamente de Krishna. Krishna mesmo fala em Bhagavad Gita mais que uma vez que o dever de cada devoto nasce da sua natureza. E uma certa porcentagem limitada de pessoas em cada sociedade humana tem esse dom, essa natureza acadêmica. Assim que a sociedade Vaishnava é uma sociedade natural, não artificial. Todo mundo está servindo a Krishna segundo sua natureza, mas com muita devoção e sob a orientação de Vaishnavas superiores. Caramba! Dhirodatta disse: a Indra Puja está preocupada com o problema do templo de São Paulo que está fechado.
Neste caso, a única coisa que eu posso fazer é depender do sistema de Prabhupada, que existe um GBC, existe um conselho no Brasil. São Paulo foi o primeiro templo aberto em São Paulo, e eu, como cada cidadão da ISKCON, todos dependemos da boa vontade, da inteligência, da capacidade dos representantes de Prabhupada no Brasil, que façam o que tem que fazer de manter um templo forte em São Paulo. Shesha Lila. Gente boa, Shesha Lila, né? Hare Krishna, Dandavat. Estou no Centro Cultural Hare Krishna, Vila Prudente, com 15 devotos. Boa noite, Vila Prudente. Todos estamos gostando muito, ainda bem. Ainda bem que estejam gostando. Bhagwanda, Juiz de Fora, Minas Gerais, pergunta: o que Prabhupada dizia de desentendimento entre devotos e que soluções propunha? Prabhupada uma vez falou para mim que quando os devotos brigam entre eles, isso é o truque especial de Maya. Então, um devoto deve tentar seriamente, não ser instrumento de Maya. E um devoto que briga com outros devotos está sendo nitidamente um instrumento, um devoto avançado de Maya. Assim que pare. E seja representante de Krishna. Jagoranga Das, como podemos mantermos sempre fortes, levantando pesos, né? Peso espiritual. Como podemos mantermos sempre fortes para manter um projeto que estamos trabalhando? O sistema de Prabhupada, só existe um processo. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nastyeva, 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 gatiranyata. Não há progresso de outra maneira. Quando você canta sua japa, se é que você canta japa é o problema para muitos devotos, mas quando cantamos Hare Krishna, a qualidade do nosso cantar determinaria a qualidade da nossa vida. Você não pode ter uma qualidade de vida superior à qualidade do seu cantar de Hare Krishna. Então, lembram disso. Você não pode ter uma qualidade de vida superior à qualidade do seu cantar de Hare Krishna. E os projetos integrados por devotos sinceros que dão seu coração ao santo nome de Krishna será um projeto fortíssimo, obviamente. Tá bom. Agora outra de Kadamba. Suniti Devidasi de Natal. Boa noite, Natal. Da terra dos foguetes, né? Como o Senhor vê a ISKCON hoje, onde devemos melhorar para servir a missão de Srila Prabhupada? ISKCON de hoje. Eu acho que objetivamente, em geral no mundo, a ISKCON está melhor que nunca, em vários sentidos. Existem vários indicadores, digamos, importantes. Tem cada vez mais devotos adultos, maduros na ISKCON. Os líderes são cada vez mais, velhos. Claro que eu nunca envelheço, mas os outros parecem que envelhecem. E assim, existe cada vez mais maturidade na ISKCON. A administração, por exemplo, o GVC, claro que nunca será perfeito, porque estamos neste mundo, e Krishna mesmo diz que cada esforço neste mundo terá sua falha. Mas o GVC cada vez mais inteligente, maduro, estão tomando passos racionais, fazendo o que devia ser feito. Não é fácil, mesmo Prabhupada confidencialmente confessava para amigos assim da família em Calcutá, de que ele tentava
controlar o movimento que crescia tão rapidamente que mesmo ele lutava para dar conta. Ele disse isso. Assim que não é fácil. O movimento internacional em tantos lugares, com tantos devotos e tantas coisas, e no mundo material com tantos problemas, e dar conta de tudo, mas eu acho que o movimento está forte, nossa capacidade de criar bem nossos filhos, a capacidade de estabelecer bons casamentos, de tratar bem, de gurus tratar bem os discípulos, de discípulos respeitar seus gurus, de organizar programas com maturidade, de manter equilíbrio. Em muitos sentidos, o movimento está avançando. Claro que existem e existirão sempre problemas neste mundo, mas em geral o movimento está forte. E eu quero contribuir algo e por isso estamos criando um programa aqui que eu chamo Krishna West, Oeste, no sentido de tentar ser um instrumento para reinvigorar na América a pregação especificamente para os americanos, porque temos uma realidade social aqui que não existe no Brasil, que existem aqui nos Estados Unidos milhões de hindus, e muitos são Vaishnavas, são pessoas excelentes, muitos são devotados, eles têm dinheiro, são profissionais, e a pregação vai muito para esse lado. Então eu estou querendo reinvigorar a pregação para os pobres mlechas. Então esse projeto, o que eu chamo movimento dentro do movimento. Voltando para Pinda, Bala e Dana Raja. Hare Krishna. Estamos fazendo um curso de Bhagavad Gita no Centro Cultural Acharya. Que bom nome, né? Para um centro cultural. Genial esse nome. Ministrado pelo Prabhu Ramaputra. Devoto sólido, Ramaputra. Também estamos distribuindo prasadam todas as semanas. Pedimos suas bênçãos para que esses programas continuem firmes e fortes. Claro, eu quero muito que esses programas continuem firmes e fortes. Agradeço a todos, mesmo agradeço a devotos que estão em centros culturais sem o nome Acharya. Quer dizer, todos os projetos da ISKCON no Brasil, eu estou torcendo mesmo. Josirlan, São Paulo, pergunta. Bhagwandas, Juiz de Fora. Já falamos disso. Josirlan, São Paulo, pergunta. Canto os santos nomes de Krishna diariamente, mas ainda não sinto o néctar e potência do cantar. Sri Prabhupada falou algo sobre isso? Sim. Rupa Goswami, em Upadeshamrita, no Upadeshamrita, o néctar da instrução, usa a palavra Niyamagraha. Niyama significa regra. E graha, Niyamagraha pode ser dividido, como sabemos, segundo a gramática sânscrita, de duas formas, que Niyama agraha, de não tomar, não aceitar a regra, não aceitar a regra, ou Niyama agraha, que significa aceitar a regra como tudo. Então, o processo de bhakti, de devoção, não pode ser reduzido a uma série de regras. As regras são, como se diz, necessárias, mas não suficientes. São necessárias, mas não suficientes. Porque cantar Hare Krishna, assistir os programas, Mangalarti, ou para os mais humanos, digamos, um artigo um pouco mais tarde durante o dia. Quer dizer, assistir nos programas, cantar e tal, são oportunidades, são contextos, situações criadas pelos acharyas, dentro das quais você
pode despertar ou cultivar ou expressar sua devoção para com Krishna. E assim, cantando Hare Krishna, por exemplo, se você tem um relacionamento com outra pessoa e você não sente néctar, potência nesse relacionamento, você tem que pensar como eu posso agradar essa pessoa, como eu posso melhorar este relacionamento pessoal que não está sendo tudo o que eu queria. Assim mesmo, Krishna está presente no seu nome. E quando você canta, você está, claro que cumprindo uma regra, mas além disso, você está conversando com Krishna. Você está diretamente na presença de Deus. Diretamente falando com Krishna. E por isso, se você não sente néctar, talvez Krishna não está sentindo néctar no seu canto. Então você deve ser, em vez de perguntar como eu posso conseguir néctar, melhor pensar como eu posso dar néctar a Krishna. Como eu posso dar prazer a Krishna. Pensar como eu posso encontrar néctar cantando é truque de Maya. É melhor botar água na raiz da árvore. E assim tentar dar prazer a Krishna. E assim, quando você consegue, quando você tem sucesso em dar prazer a Krishna, você vai sentir prazer porque você faz parte de Krishna. Você é uma parte integrante de Krishna. O senhor pode comentar sobre como Prabhupada se relacionava com autoridades políticas ao encontrá-los? Qual importância ele dava a isso? Prabhupada era sumamente pragmático. Ele dava toda a importância, digamos, prática. Claro que Prabhupada tratava todo mundo com respeito, mas ele se comportava, falava em forma que fosse favorável para a missão do Senhor. Tá bom. Eu acho que já falamos, como se diz no Brasil, um bocado. E agradeço a todo mundo. Esta vez, acho que vou tentar não pisar na bola. Eu vou gravar esse programa para que seja disponível para todo mundo. Agradeço sinceramente a todo mundo. Eu acho que todo mundo que está servindo o Prabhupada é uma alma gloriosa. Todo mundo que está tentando o melhor que pode servir o Prabhupada é uma alma muito especial. E peço a Prabhupada que abençoe a todos vocês. Hare Krishna.